interessante aqui, ó, o Bruno Oliveira. Deu R$5 o Bruno Oliveira, mais uma. O Bruno Oliveira tá ativo, hein? O Bruno Oliveira tá malandro, ele tá dividindo os dele pra fazer mais pergunta. Ele mandou 3 perguntas, então eu vou ler as 3. A primeira é um comentário, que é um comentário /pergunta. Matheus, porque todos que criticam ou questionam a gestão são tratados como inimigos ou oposição e não como torcedores preocupados com a instituição. Matheus, olha aí. Aí eu vou ler logo todas as... Não, vamos de cada vez. Vamos de cada vez. Vamos de cada vez pra ficar legal. Não tenho a menor dúvida de que o Bruno Oliveira, aparentemente... É oposição. Não sei se é, eu tô brincando, Bruno. Eu não sei, assim, pra eu responder isso, tem que responder coisa concreta. Eu não acho que quem critique a gestão seja tratado como inimigo, mas eu não tenho nenhum problema aqui de responder alguns casos concretos em que você acha que isso aconteceu ou que alguém acha que aconteceu. Eu não tenho problema nenhum. Eu acabei de falar aqui de várias pessoas que eu falei que eram meus amigos, eu não sei se são mais, mas eu continuo falando deles e gostando. Mas enfim, tem gente que critica, faz parte. Quem senta na cadeira de presidente ou de vice-presidente vai ser criticado, ponto. Sim, não tem opção. É impossível você não receber crítica. E a gente recebe crítica o dia inteiro. Então não tem nenhum problema quanto a isso. Agora, eu acho que a pergunta do Bruno foi uma pergunta em que na cabeça dele tem um fato ou mais de um fato específico e eu não sei ao que ele se refere, mas fica à vontade, Bruno. Ele vai mandar outro superchat aí pra eu entender. Mandou, tem outra aqui, a outra até que é... Então, vamos lá. Pergunta do Cruzeiro, ele fala assim, Matheus, Cruzeiro, Vasco, Botafogo tiveram pelo menos 3 propostas gringas. Isso é informação tua, hein, Bruno? Boa. Mediadas pelo BTG. Eu mesmo não sabia. Só ler a pergunta. Mediadas pelo BTG. Não, mas tem que comentar. O Fluminense já teve alguma proposta nesse sentido? Não. Ele falou... Eu falei igual o Ronivon, né? Será que eu sou gay? Como é que ele fala? Significa que eu sou gay? Significa. Ele falou que as propostas foram mediadas pelo BTG? Falou. Não, tá errado. O BTG não fez nenhuma operação. Foi a XP que fez. Exatamente. E a XP foi quem fez também esse nosso processo de venda da Liga para o investidor. Foi a XP, que é super competente. Aquele Muba. Não, a gente fez para a LCP e para a DA. Tá. O Mubada ela foi o que tinha feito a proposta para a Libra, mas acabou que não foi para frente. Sim. Então, enfim, não foi feita pelo BTG, foi feito pela XP. Eu não sei quantas propostas eles receberam, o que eu posso dizer é que o Fluminense não recebeu nenhuma. Boa. Aí agora Tem mais uma do Bruno aí, Patricão. Vai continuar? Essa aqui é mais afirmação do que... Ele diz que não faz sentido... ele não faz sentido você criticar os anteriores se não diminuir as dívidas, pois a explicação da Selic também deveria servir para eles. Raciocínio. Mas aí você tem como ver o quanto aumentou a dívida em relação à Selic, Bruno. Não, eu já digo aqui que entra na minha área de conhecimento também, é que a Selic do último governo aí estava menor, bem menor, né? Muito menor do que a atual. Aí é a área do Rodrigo Gauss, que além de carnavalesco, também manja de banco. Grande compositor. Valeu, Bruno. Obrigado aí pela pergunta. O Carlos Luiz também manda R$5 e fala, cheirei a nossa SAF. Se vender 5 jogadores, paga a dívida. Mário vende mal e rápido a base. Votei no Mário. Ele me disse que não poria SAF para votar SAF, não. Vamos lá. Paga a dívida se vender 5 jogadores? Eu acho. 5 Neymar. Se tiver 5 Neymar, a gente paga. E sim, a principal receita do clube, assim, dos clubes de futebol como um todo, é o direito de televisão. E para alguns clubes é a venda de atleta, né? Então a gente vê que todos os clubes do futebol brasileiro vendem jogador. Então a receita da venda de jogador, ela entra na conta para fechar as despesas do dia a dia. Ela não é a receita de venda de jogador, ela deixou de ser extraordinária para ser uma receita ordinária. Todo ano você tem isso. Então, se a gente vende, você falou, vendeu 5 jogadores, depende do valor dos jogadores. Agora, sim, ele diz que o Fluminense vende mal. Mas eu acho que, enfim, essa gestão fez as 2 maiores vendas da história do clube. Vendeu o André, depois de ter recusado a proposta de 30 milhões de euros do Liverpool para poder ter mais chances de ganhar a Libertadores. E vendeu o André por 25, 22 mais 3. E vendeu o Cauã por 19. E a maior venda do clube anteriormente tinha sido de 16. Então, assim, se a nossa gestão vende mal, significa que e as 2 maiores são nossas e devem ter outras ainda, significa quem é que vende bem? Não é ninguém, assim, é muito difícil isso, porque você tem que analisar o mercado daquele momento, o que se tem de proposta, se você tem reposição ou não. Mas eu acho que uma coisa é importante a gente deixar claro. A gente tem o valor de um atleta naquele momento e tem um valor que a gente acha que um atleta pode atingir. Se você tem um clube que está
100% tranquilo, equilibrado, de fluxo de caixa e não tem nenhuma necessidade de venda para pagar as obrigações correntes, você pode vender melhor. Porque você pode esperar mais. Só que esperar mais também significa correr mais riscos. E só pode correr risco quem tem a situação financeira muito confortável. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do Pedro. Vocês lembram o que aconteceu com o Pedro? Proposta do Real Madrid. Rompeu o ligamento. Convocação, rompeu o ligamento e foi vendido por menos da metade do que ele seria vendido. E naquele momento ali, isso aconteceu, enfim, ali. Em relação ao André, a gente correu o risco de ficar com ele mais um ano. Ele poderia... E aí, vale lembrar o seguinte... A primeira proposta dele foi de 30, a gente ganhou a Libertadores e vendeu por 25. Mas se a gente tivesse perdido, teria sido massacrado porque não vendeu por 30. Então chegou aquela proposta naquele momento e a gente segurou e não quis vender. Então é uma análise do momento, do mercado, de quanto vai pagar e especialmente se aquela instituição tem no momento condição de correr o risco de esperar para ver se um jogador vai valer mais ou menos. E pode ser que em vários casos ele efetivamente vá valorizar, em outros casos não. E aí você pode correr esse risco, que é o que eu acho que, enfim, que é o que a gente planeja acontecer se efetivamente tiver a SAF, que é eu posso correr risco em relação a uma maior quantidade de jogadores. Mas, Matheus, eu sou... a proposta de 30 do André. Chegou. Mas olha só, eu sou magoado até hoje com a venda do Luiz Henrique. Eu ia falar isso agora. Essa crítica aqui eu tenho certeza que ela tá na cabeça dele, Luiz Henrique. Eu sou magoado. É engraçado até, a gente sempre discute muito isso de venda de jogador. A Luiz Henrique eu acho a do Cauã Elias esse ano, eu acho uma venda, na minha crítica como torcedor, uma venda que, pô, me deixa... Eu tinha muita esperança no Cauã Elias. Mas assim, tem também o outro lado, assim, eu tento entender que é tipo, pô, o Kaique mesmo. Tem outras vendas que a gente fala, cara, pô, vendeu mal e às vezes o jogador não vira aquele jogador que a gente esperava. Mas, enfim. Não, perfeito, é isso. Eu acho que, assim, o momento da venda do Luiz Henrique, assim, foi um dos momentos mais difíceis da gestão. Assim, acho que, na verdade, eu achava que tinha sido o pior momento da gestão e depois a gente viveu o ano passado e eu vi que nada é pior do que aquilo, né, do que desse perrengue que a gente passou no ano passado. Mas em relação ao Luiz Henrique, assim, eu acho que se a gente pudesse esperar naquele momento, eu acho que duas coisas. Assim, uma coisa é você dizer, naquele momento ele valia mais e vocês venderam por menos. Só que assim, quando a gente vai vender um jogador, o empresário dele ganha a comissão da venda. Então ele quer a maior proposta. Saiu várias vezes a notícia de que ele estava sendo vendido. Se ele valia mais, por que nenhum clube veio oferecer mais por ele? Assim, ninguém achou que ele poderia valer mais naquele momento. A gente escolheu vender por uma proposta menor? Não, a gente vendeu para a maior proposta que apareceu. Então, naquele momento, aquela era a proposta que a gente tinha e não tinha nenhuma maior. O que eu concordo com vocês a gente não... Ali, naquele momento, a gente tinha que vender. A gente tinha que vender. Porque a gente não tinha como manter o ambiente se não entrasse aquele dinheiro. É simples assim. Se a gente tivesse mantido o Luiz Henrique e ele tivesse performado como performou depois, ele certamente teria sido vendido por mais dinheiro, que foi como ele foi comprado depois pelo Botafogo e vendido agora. Só que eu acho que é muito importante a gente diferenciar quanto ele valia lá do potencial dele de venda. Então todo mundo achava que ele ia valer mais. E a gente também achava. Só que a gente não podia esperar. Naquele momento, não podia esperar. Eu acho que é totalmente diferente isso de você não poder esperar e ter que fazer a venda do que você concluir que naquele momento você deveria ter tido uma proposta melhor. Porque a gente, obviamente, para vender um jogador, conversa com várias pessoas, com vários clubes, com vários empresários e vende para a melhor proposta que aparece. E